Boa noite, graça e paz aos irmãos que estão aqui, aos irmãos que estão em casa. Uma noite que a gente ora, a gente louva e a gente aprende um pouco da palavra do Senhor. Nós temos feito uma série, que fala de princípios do reino. Então nós já vimos aí aliança, já vimos tantos outros, autoridade, perdão, coisas que faz parte do nosso dia a dia como cristão. Se nós já somos cristãos há algum tempo, é do nosso cotidiano, A gente até quase que deve saber todos esses princípios. Só que a gente precisa estar retomando sempre para nosso coração reestabelecer padrões, Porque a gente às vezes vai se desviando com o passar do tempo. E hoje eu vou falar sobre obediência, a bênção na obediência, É algo que às vezes não traz aquele plus, Falar de obediência, a gente já recorda da nossa infância, já recorda do nosso trabalho, já recorda de um monte de coisa que parece que nos sufoca. Mas há uma bênção, uma grande bênção na obediência. E eu estava lendo, dentre muitas coisas que a gente lê para poder ministrar, para poder separar o melhor para apresentar para os irmãos, eu estava lendo um artigo que não é cristão e ele falou algo interessante. Ele disse que sempre nós estamos em obediência a alguma coisa. Então é importante a gente saber disso, porque ou a gente está em obediência às leis, ou a gente está em obediência ao nosso trabalho, ou os filhos em obediência aos pais. Sempre há um elo de ligação a respeito da obediência, E quando há a desobediência, a desobediência propriamente dita, por exemplo, no trabalho, se você for desobediente, o que acontece? Demissão. Não tem outra opção, Muitas vezes você pode discordar, você pode dialogar no trabalho, mas ser desobediente, isso não cabe. Os militares, tem um grau de hierarquia ligado na obediência, Nós estamos aí num período em que se discute muito isso, E dá muito problema, Uso de máscara, não usa máscara, e gente que não usa máscara toma multa, e é uma série de coisas. Por quê? Porque está olhando para essa questão de obediência e desobediência sem dar o devido respeito, sem dar a devida atenção. E há uma bênção nisso, Quando a gente fala de obediência, porque a Bíblia, eu nem vou conseguir falar de muitos versículos aqui, separei alguns para a gente poder ouvir o que a Bíblia tem a falar a respeito disso, mas se você for nos livros históricos, fala a respeito de obediência. Se você for nos profetas, fala a respeito de obediência. Nos poéticos, fala a respeito de obediência. Nos evangelhos, nas cartas, todos eles falam a respeito de obediência. Eu pincelei alguns aqui para a gente dar uma olhada, para a gente reaquecer o nosso coração em relação a isso, em relação à obediência. Obediência, do latim, significa dar ouvidos. É dar ouvidos a alguma coisa. Não é ser rebelde àquilo, é dar ouvidos. E eu, antes de entrar propriamente dito no tema, eu quero fazer um parênteses aqui. Porque muitas vezes também a gente liga esse assunto da obediência e da desobediência, do pecado, a gente liga com o castigo de Deus, com a justiça de Deus e o castigo. E a gente sabe que a gente vive num mundo perverso, um mundo caído. Então, situações difíceis poderão acontecer. E não é necessariamente por causa da sua
desobediência, né? Muitas vezes a gente fala desse assunto, aí a pessoa está passando por alguma dificuldade, já fala, está em desobediência, o cidadão está em desobediência. Mas não é bem assim que funciona, né? A gente sabe que existe uma bênção na obediência, mas a gente sabe que a gente vive também no mundo caído, no mundo perverso, e que a gente precisa ver que algumas coisas podem acontecer, né? Nesse mundo tereis aflições. Eu queria que os irmãos abrissem lá em Lucas. São 2 textos que eu vou fazer um parênteses aqui para a gente chegar no texto a respeito de obediência. Lucas 13 é um texto que não é muito conhecido, mas que traz um ensinamento. Lucas 13, a partir do versículo 2. Para a gente não fazer essa ligação imediata de desobediência e castigo. Não é bem assim que funciona. Para a gente não fazer essa ligação assim imediata. Para a gente saber que existe uma bênção na obediência, mas não necessariamente pessoas que passam por situações difíceis estão em desobediência. Lucas 13, a partir do 2, diz assim: Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Se não se arrependerem, todos vocês perecerão, né? Aqueles 18 que morreram por causa de uma torre, né, que a Bíblia não explica muito bem, mas é uma torre construída por homens, ela desabou e morreu 18 pessoas. Jesus está falando que não há essa ligação direta, né, de desobediência e castigo, que todos nós, se não houver arrependimento, todos nós pereceremos. E ali é uma construção humana que caiu. Mas olha algo interessante que eu estava observando, né, na palavra. João 9. João 9. A torre ela caiu em Siloé. Uma coisa construída por homens. João 9, de 1 a 9. Aí Jesus explica um pouquinho melhor essa situação, que nem tudo que nos acontece tem a ver com essa situação de desobediência ou algo do tipo. João 9, a partir do 1. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na sua vida. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com a saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou a ver. Tem coisas que acontecem na vida da gente para a glória de Deus. Então a gente tem que, muitas vezes, entender que determinadas situações acontecem porque Deus é soberano e Ele vai usar aquilo para a glória dele, né? Aquilo que foi construído por homens caiu e matou 18. Aquilo que era uma fonte no tanque de Siloé, aquilo que é de Deus, curou o homem. Então a gente olha para a palavra, a gente vê e observa que
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É que está em Romanos 8, 28. Segundo aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então a gente tem que entender isso. Que muitas coisas acontecem na vida da gente para a glória de Deus, né? Não significa que nós estamos em desobediência, né? A gente, como cristão, muitas vezes, hoje eu vejo menos isso, né? Eu vejo um povo um pouco mais com a cabeça um pouco mais aberta ao cristianismo, de uma forma assim que entende melhor, né? Não tem aquela acusação. Mas há um tempo atrás parecia que se a pessoa tivesse algum problema, ela não podia nem falar para os outros, porque parecia que ela estava em pecado, parecia que ela estava em desobediência. Mas hoje a gente consegue entender um pouco melhor isso. Mas é bom reforçar. Mas, dito isso, na Bíblia tem conselhos bem definidos, bem específicos. E esses conselhos, essas ordenanças do Senhor, elas devem ser cumpridas. A gente deve obedecer ao Senhor, porque a obediência traz bênção. O próprio Jesus, né? Nós vemos lá em Filipenses 2:8 que Jesus foi obediente até a morte, e a morte de cruz, né? Talvez nós aqui no Brasil, né, na vida que nós estamos vivendo, Deus não nos peça tamanha proeza de ser obediente até a morte de cruz, mas nós sabemos que em outros lugares, em outros países, há perseguição, aonde essa obediência é levada às últimas consequências. Mas nós, às vezes, temos dificuldade de ser obediente até em pequenas situações, em pequenas coisas, ainda mais quando se fala em morte de cruz. Por isso que a gente tem que estudar a palavra, ver a palavra a respeito daquilo que ela fala acerca de obediência, porque é algo forte, é algo grande, né? Falar a respeito de obediência. Só que nós, muitas vezes, temos dificuldade até nas coisas corriqueiras do nosso dia a dia, ser obedientes à palavra, não é? Esses dias eu estava falando, né, a respeito de vontade, e a vontade é algo que está dentro de nós e que a gente tem que lutar, né, com essa coisa que aparece dentro de nós, né? E algo que a gente dialoga e a gente briga com aquilo, né? E nós só conseguimos resolver isso por meio da obediência. Obediência à palavra de Deus. Porque o que define a nossa vontade e a vontade de Deus é a obediência. É a obediência. Aquilo que Deus coloca para que nós possamos fazer. Quando nós nos arrependemos, nós mudamos de rota. Foi o que a palavra disse nesses textos que a gente falou, que precisava que houvesse arrependimento, para que houvesse salvação. A gente se arrependeu, a gente mudou de rota, e a partir daí a gente começa a trabalhar a obediência, né? A gente olha pro ladrão da cruz. Ele se arrependeu e diretamente ele foi pro céu. Ele teve tempo de ser obediente? Não teve tempo, né? Ele morreu e já foi pro céu. Mas nós não, nós estamos aqui. E nós temos uma vida pela frente. E se nós não olharmos para isso, fatalmente nós nos desviaremos. E a obediência, ela vai criando esse caminho seguro para nós. Esse caminho seguro que Deus coloca na nossa frente e vai nos tratando para que nós possamos não nos desviar. Não nos desviar. Eu queria ler com vocês Ezequiel 33, 12. Ezequiel 33,
Ezequiel 33:12 diz assim: Por isso, filho do homem, diga aos seus compatriotas, a retidão do justo não o livrará, se ele se voltar para a desobediência. Ainda que você tenha um caminho reto, você pode se voltar para a desobediência, e isso não o salvará. A retidão do justo não o livrará, se ele se voltar para a desobediência. E a maldade do ímpio não o fará cair, se ele se desviar dela, se ele voltar para a obediência. Então a obediência é algo sério, é algo que a gente deve ter muito bem dentro dos princípios do Senhor, a gente deve ter muito bem guardado no nosso coração. Porque desobedecer a Deus é algo gravíssimo. É algo gravíssimo. Nós sabemos que o pecado original lá no Éden foi a desobediência. Olha a tragédia que nós vivemos hoje por conta deste pecado. Muitas vezes a gente não entende isso. A gente acha que é algo menor, algo sem tanta importância, mas é algo gravíssimo. Toda a história humana está nesse processo de deteriorização, de deteriorar, por conta da desobediência de um homem. Foi necessário que um homem viesse, fosse obediência até a morte, para que nós recuperássemos a salvação. Sem isso, nós estaríamos fadados à destruição. Estaríamos fadados à destruição eterna. Mas Deus foi generoso, Deus foi amoroso e permitiu com que o seu próprio filho viesse, fosse obediente em todas as coisas, e essa obediência pôde nos resgatar, pôde fazer a diferença nas nossas vidas. Você imagina tudo o que a gente vê hoje, toda a problemática que existe neste mundo se deu por conta da desobediência, por conta da desobediência. Eu queria que vocês abrissem comigo lá em Gênesis 3. Gênesis 3, por conta da desobediência, olha o que aconteceu com a terra e o processo de degeneração que se estabeleceu. Gênesis 3:17. E ao homem declarou, Deus declarou isso ao homem: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. A terra ela dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. A terra ia produzir algo que ia nos machucar. Espinhos, ervas daninhas, por conta da desobediência. Algo que a gente, às vezes, torna-se sem importância. Quando a gente pede para um filho obedecer, a gente tem um pouquinho mais de experiência do que ele. Então a gente entende qual é o processo que vai se desencadear na vida dele, na vida daquela criança. E assim é conosco também muitas vezes. Nós não temos dimensão do que pode se desencadear nas nossas vidas. E muitas vezes quando a criança é menor ainda, você não tem nem como explicar para ela. Você não tem nem como dizer para ela, ó, por causa disso. Quando vai crescendo um pouquinho mais, a gente consegue ainda dialogar. Mas quando é pequenininho,
talvez é a nossa distância em relação a Deus, Deus só fala para você assim, não faça. Ele nem explica por quê. Porque talvez você não entenda, talvez você não saiba, né? Quando eu fiz CTM, o pastor Wander falou algo interessante que está na Bíblia, eu não procurei, mas está aqui na Bíblia, a respeito de comer peixe, comer peixe, porque Deus permitiu que o povo comesse qualquer tipo de peixe com escamas, menos o que tivesse couro. Naquela época, você acha que eles sabiam por quê? Não sabiam. Hoje a gente sabe por quê. Porque alguns peixes com couro têm veneno. Nenhum peixe com escama tem veneno. Nenhum. E alguns peixes com couro têm veneno. Você tem condição de explicar para as pessoas determinadas coisas que elas precisam fazer e elas não fazem? Não tem. É nós em relação às crianças, muitas vezes, e é Deus em relação a nós. Deus não consegue explicar para nós. Falando, vocês não têm compreensão ainda. Obedece. É melhor obedecer do que sacrificar. A desobediência cria coisas terríveis. Eu queria que vocês abrissem comigo em Isaías 24, para a gente ler um texto a respeito de um povo, de uma cidade chamada Tiro. Não é o foco da mensagem falar a respeito da cidade, mas é só para perceber o grau de situação que pode acontecer quando há desobediência. É um povo que tinha uma certa aliança com Israel, e há uma profecia a respeito dessa cidade, de Tiro, que está em Isaías 24, a partir do versículo 1. Diz assim: vejam, o Senhor vai arrasar a terra e devastá-la, arruinará sua superfície e espalhará seus habitantes. Será o mesmo para o sacerdote e o povo, para o senhor e o servo, para a senhora e o servo, para o vendedor e o comprador, para quem toma emprestado e para quem empresta, para o devedor e o credor. A terra será completamente arrasada e totalmente saqueada. Quem falou esta palavra foi o Senhor. A terra seca-se e murcha, o mundo definha e murcha, definham os nobres da terra. A terra está contaminada pelos seus habitantes. Por quê? Porque desobedeceram as leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. E a gente vê isso muito claramente na história de Israel. Havia tempos em que o rei, ele era obediente à palavra do Senhor, e toda a terra se usufruía dessa obediência. E havia outra época que o rei era desobediente à palavra do Senhor, e toda a terra sofria por essa desobediência. Às vezes na família, um pai desobediente faz com que toda a família sofra. Às vezes na igreja, um pastor desobediente faz com que toda a igreja sofra. Às vezes num país, um presidente, um governador desobediente faz com que toda a nação sofra. Parece algo que a gente, parece que é algo do nosso dia, do nosso cotidiano, mas tem algo muito mais espiritualizado ou espiritual nisso, que a gente tem que se ater, que a gente tem que prestar atenção, porque a coisa pode tomar uma proporção muito maior do que a gente imagina. Eu queria ler com vocês Provérbios 19, 16. Provérbios 19, 16 diz assim: quem obedece aos mandamentos
preserva a sua vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Morrerá. Foi a mesma palavra dita, a Adão, quando ele, a respeito do fruto, se ele viesse a desobedecer, por causa daquilo, ele ia morrer, ou haveria morte. Haveria morte. Mas Adão morreu logo de cara, assim? Ele comeu, pum, morreu? O fruto era envenenado? Ele não morreu logo de cara. Mas ele teve muitos momentos difíceis e teve sofrimentos terríveis, que a gente pode elencar um deles aqui, que talvez a gente não se atenha muito, mas é pesado. Realmente é pesado. Ele presenciou, ele viu, ele soube, né, que um filho dele matou outro. Você imagina isso para um pai? A dor de um pai. Por conta da desobediência dele, isso gerou isso na vida dele. Um filho dele, quem é pai sabe disso. Imagina um filho matar o outro filho. A dor para o pai ou para a mãe é incomensurável. É algo que você não tem como descrever. E ele passou por isso. Nós sabemos na língua portuguesa que quando o esposo ou a esposa morre, a gente fica viúvo ou viúva. Não é isso? Quando os pais morrem, a gente fica órfão. A língua não conseguiu dar nenhuma palavra para isso. Quando o filho morre, a gente não consegue definir isso. De tão duro, tão pesado que o Adão teve que passar. Por conta da desobediência. Às vezes quando acontece algo terrível na vida da gente, né? A gente, ou melhor, refazendo, se a gente faz algo que desobedece ao Senhor, muitas vezes a gente não vê a consequência que vai acontecer. Mas essa consequência pode ser grande. Pode ser grande. Nossa visão é limitada. O nosso conhecimento é limitado. A nossa capacidade de avaliação também é limitada. Obedecer a Deus é obedecer quem tudo sabe, quem tudo entende e quem tudo pode. Então, obedecer a Deus é o melhor caminho para um cristão. Ainda que nós não saibamos exatamente o porquê nós estamos obedecendo, é melhor obedecer do que sacrificar. Samuel falou isso para Saul, porque Saul foi dado uma ordem para ele destruir os amalequitas e para ele não pegar nada, destruir tudo. E houve lá a destruição, mas ele poupou a vida do rei e pegou umas ovelhas gordas, uns bois, uns negócios assim. Falou que eram os soldados deles que havia feito isso. E por conta disso, Deus o rejeitou. E por conta disso, Samuel falou essa célebre frase. Porque ele falou, eu peguei esses bois, os meus soldados pegaram esses bois para a gente fazer holocausto ao Senhor. Mas Deus não tinha pedido isso para ele. Deus tinha pedido para ele acabar com tudo. E aí Samuel disse isso. Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. O sacrifício não era o que Deus queria. Deus queria a obediência. A obediência. Vamos lá ler em Samuel, acho que dá tempo. Samuel,
Primeiro livro de Samuel 15, 22. Primeiro livro de Samuel. (15 e 22). São textos clássicos, textos que a gente conhece, mas é bom reforçar. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que gorduras de carneiro. Eclesiastes é um livro em que existe muito disso, em que o pensador, em que o pregador observou todas as coisas. E ele viu que tudo era vaidade debaixo do sol. Ele fez de tudo. E ele fez uma conclusão do que seria bom para o homem, diante de tudo aquilo que ele tinha visto. Às vezes, se você for ler o livro de Eclesiastes, você fica meio até desesperançoso, né? Assim, no meio do livro, você fica até meio preocupado. Você fala assim, então o que eu estou fazendo aqui, né? Mas aí ele tem uma conclusão muito legal. Vamos lá em Eclesiastes, só para ver a conclusão. Que está Eclesiastes 12, versículo 13. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Isso é essencial. O que é essencial para o peixe? Água. Sem água o peixe não vive. Então, obedecer a Deus é essencial para o homem. Depende da nossa vida. É como água para o peixe. É como o ar que respiramos. É essencial. Eclesiastes, depois de tudo que ele vivenciou, de tudo que ele observou, ele tira essa conclusão: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para as nossas vidas, é essencial para o homem. Lá em Tiago, já estou quase concluindo, em Tiago 1:2, diz assim: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Quem é apenas ouvinte da palavra, engana a si mesmo. Vocês lembram que eu disse para vocês no começo que obediência é saber ouvir. É ouvir. Até eu esqueci, peraí. É dar ouvidos, mais preciso. É dar ouvidos. Dar ouvidos é ouvir e praticar. Tiago arremata falando isso. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-os a si mesmo. Aquele que só ouve a palavra e não pratica, só está enganando uma pessoa, a ele mesmo. E Tiago está dizendo para que nós não sejamos assim. Essa obediência de não fazer as coisas, né? De não fazer coisas que desagradam ao Senhor, né? Não é a única obediência da Bíblia, né? Porque muitas vezes a gente acha que a Bíblia é só o não, 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 mas não é. É de fazer coisas positivas também. Abraão foi chamado à obediência e ele topou. Ele
se colocou em obediência ao Senhor. Fala assim: saia da sua casa, saia da sua parentela, eu vou te mostrar uma terra, um caminho. Ele deu o primeiro passo. E a cada passo que ele dava, a obediência dele crescia e Deus lhe entregava mais. A cada passo que Abraão dava em obediência ao Senhor, Deus lhe entregava mais. E a obediência que ele teve que ter não foi pequena. Não foi pequena. Às vezes sair da nossa casa, sair da nossa parentela, até é um alívio, né? A pessoa fala assim: você vai trabalhar lá em Manaus. Glória a Deus, Manaus, bem longe da minha família. Oh, meu Deus. É até um alívio, né? Mas os passos seguintes de Abraão foram mais difíceis, ao ponto de Deus pedir o próprio filho deles. E a gente viu aqui, né, que para um pai, para uma mãe, a coisa mais terrível que tem, para mim talvez, ou para mim, é perder um filho. O natural é o contrário, né? Os pais partirem antes. Mas coisa que não é natural, a gente tem mais dificuldade de aceitar, de entender. E ele foi obediente. Ele foi obediente. E nós sabemos que Abraão é considerado o pai da fé. Você imagina? De bilhões e bilhões de pessoas, né, que andaram no nosso mundo, que trafegaram nessa terra, ter um título, pai da fé, por conta da obediência que ele se proporcionou a fazer. Talvez as nossas obediências não sejam tão grandes, mas a gente tem que começar a praticar. Porque a partir do momento que Deus lhe dá algo para que você faça, que você seja obediente, Ele vai começar a acrescentar na sua vida. É por isso que eu disse, a bênção da obediência. Existe uma bênção na obediência. Abraão é prova disso. Cada passo que Abraão dava, Deus acrescentava na vida de Abraão. E assim conosco também. Cada passo de obediência que nós dermos na presença do Senhor, o Senhor vai acrescentar nas nossas vidas. Eu creio em nome de Jesus. Amém? Já estou encerrando. Ia pedir para os irmãos ficar de pé para a gente orar. E para a gente terminar. Aleluias. Que essa palavra possa cair no teu coração, assim como tantas outras, né, que nós temos dito aqui nesses tempos. São todos princípios que a gente tem que praticar. Princípios que vêm de Deus e princípios de nós para com Deus. Princípios de autoridade, de semeadura. Todos eles têm que habitar o nosso coração, no nosso dia a dia, nas nossas decisões, nas nossas vidas, aonde quer que nós estejamos. Sempre olhando para esses princípios do Senhor, nós vamos ter um caminho mais reto, um caminho mais limpo, um caminho com menos ervas daninhas, com menos espinhos, em nome de Jesus. Senhor, eu te dou graça, Pai, por esta noite, eu te dou graça por esse ensino, Pai, que o Senhor nos ama. É o amor que o Senhor tem em nós, é o amor que o Senhor tem por nós. Por isso que o Senhor nos traz esses ensinamentos, por isso que o Senhor nos traz essas palavras, esses princípios, Senhor. Para que nós possamos ter um caminho um pouco mais limpo, um caminho um pouco mais suave, um caminho um pouco mais com paz, com harmonia, com amor, Senhor. Para que nós não venhamos a tropeçar ali na frente, para que nós não venhamos a ser envergonhados lá na frente, ou qualquer coisa nesse sentido, Senhor. Obrigado, Jesus. Tua palavra diz que obedecer os seus mandamentos é o amor que o Senhor tinha por nós, que o Senhor tem por nós. E eu quero agradecer ao Senhor essa noite
porque esse amor chega até nós por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que você possa ter uma noite abençoada, que essa palavra continue falando no teu coração. Quinta-feira tem mais, nós já voltamos os cultos presenciais, tem espaço aqui para alguns irmãos, bastante irmãos, né? Então, que vocês programem para estar conosco, porque é bênção estar em comunhão, né? É bênção estar na presença do Senhor, é bênção, né? E é uma ordenança do Senhor que nós congreguemos, que nós estejamos juntos. Obedeça ao Senhor e tudo te vá bem na sua vida, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre a tua casa, a tua vida, para hoje e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Amém e amém.